Chega uma hora na vida de quase toda pessoa com uma mente excepcionalmente afiada, que passa despercebida pelos outros, mas que marca profundamente quem o vive. Não acontece em palcos de premiações, salas de aula lotadas ou durante conquistas profissionais estrondosas, mas em instantes comuns e solitários, deitado na cama, olhando o teto em uma noite qualquer, andando sozinho pela rua ao anoitecer, com o vento batendo no rosto, tomando um banho demorado com a mente vagando livremente, ou simplesmente parado em frente à janela, observando o movimento da cidade lá embaixo, quando de repente você percebe que exatamente aquilo que o mundo mais elogia em você, sua inteligência rápida, sua capacidade de ver além do óbvio, é o que, sem querer e de forma sutil, te afasta das pessoas ao seu redor. Você pensa diferente, vê o mundo através de lentes mais penetrantes, capta camadas de significado que os outros nem suspeitam que existem, e entende conceitos tão rápido que às vezes o coração e as emoções não conseguem acompanhar o ritmo acelerado do cérebro. No começo, isso parece um superpoder invejável. O mundo te deu uma lente extra, um filtro mais potente que o dos outros, permitindo que você navegue pela vida com uma clareza que parece mágica. Mas com o tempo, aos poucos e sem alarde, vem a sensação estranha, quase proibida de se admitir em voz alta. Quanto mais afiada sua mente fica, mais silenciosa, mais vazia e mais solitária a vida parece se tornar, como se cada insight novo construísse uma parede invisível ao seu redor. Porque inteligência não é só resolver problemas rápido ou impressionar em debates. É ver tudo ao mesmo tempo, em múltiplas dimensões. Motivos escondidos por trás de palavras casuais, contradições lógicas em narrativas cotidianas, silêncios que falam volumes inteiros, tensões emocionais que ninguém ainda nomeou ou percebeu. Quando seu cérebro corre 2, 3 ou até 10 passos à frente do momento presente, cria-se um espaço vazio, um hiato sutil entre você e o resto do mundo. Não porque você queira distância ou superioridade, mas porque sua cabeça já imaginou 10 finais possíveis para uma conversa, enquanto os outros ainda estão processando o começo da frase, ainda estão decidindo o que dizer em seguida. É como estar dentro de uma roda de conversa animada em uma festa lotada, com risadas ecoando e copos tilintando, mas com a sua consciência parada na porta de entrada, ouvindo tudo com atenção cirúrgica, entendendo as dinâmicas subjacentes, só que nunca conseguindo entrar de verdade, nunca se fundindo completamente ao fluxo natural do grupo. Você observa as interações como um espectador em um teatro, analisando roteiros invisíveis, prevendo reviravoltas, mas raramente participando do ato principal. Se desde criança ouviu que era muito inteligente para a idade, maduro demais para os seus 12 anos, avançado em relação aos colegas, provavelmente já sentiu isso na pele, já experimentou essa desconexão sutil que se instala como uma névoa fina. E talvez nunca tenha colocado em palavras porque a sociedade grita tão alto os louros da inteligência, os prêmios escolares, as promoções no trabalho, os elogios em reuniões, que falar do preço soa como ingratidão, como se você estivesse reclamando de um dom que muitos invejariam. Mas o preço existe, e é quieto, persistente, infiltrando-se nas brechas da rotina diária. Ele aparece quando você explica algo que é óbvio para você, como uma equação simples ou uma conexão lógica evidente, e a pessoa te olha com confusão, como se estivesse falando outro idioma, outro planeta. Aparece quando percebe o desconforto de alguém, antes mesmo dela mesma perceber, captando uma microexpressão facial ou uma mudança no tom de voz, e fica ali carregando aquele peso sozinho, sem saber como intervir sem soar invasivo. Aparece na exaustão de ter que desacelerar seus pensamentos o tempo todo para não cansar quem está perto, ajustando o ritmo como um músico que toca devagar para acompanhar uma orquestra iniciante. Aparece na dificuldade de pedir ajuda, porque afinal, você sempre resolve tudo sozinho, né? Como se sua inteligência fosse uma armadura que te impede de mostrar fragilidade. Aparece quando sente tudo intensamente, alegrias, tristezas, frustrações, mas traduz o sentimento em análise racional antes de conseguir simplesmente sentir, antes de permitir que a emoção flua sem filtros intelectuais. A mente brilhante não desliga, não tem botão de off.
Ela coleta detalhes como uma esponja imersa no oceano vasto uma pausa de meio segundo na voz de um amigo durante uma ligação, uma mudança quase imperceptível no olhar de um colega no escritório, uma frase que não bate com o tom geral da conversa em uma reunião familiar. Tudo vira dado relevante, tudo é processado, conectado a padrões maiores, previsto em cenários futuros. E você processa, conecta, prevê, mesmo sem querer, mesmo quando preferiria apenas relaxar e curtir o momento. Às vezes deseja não ter visto, não ter notado aquela incoerência sutil em uma história contada por alguém próximo, porque uma vez que viu, não dá para desver, não dá para voltar à ingenuidade confortável de antes. Inteligência alta, muitas vezes, é sinônimo de consciência alta, e consciência alta dói onde os outros nem arranham, revelando falhas no tecido social, intenções ocultas em interações diárias, ou até mesmo as próprias limitações emocionais que você preferiria ignorar. É como viver com os sentidos amplificados. O som das conversas é mais alto, as cores das emoções são mais vivas, os cheiros das mentiras são mais pungentes. E isso tudo pode ser esmagador em um mundo que opera em volume médio. Tem também o peso das expectativas, as dos outros, e principalmente as que você coloca em si mesmo, como correntes invisíveis que te prendem a um padrão inalcançável. Quando você é o que entende rápido, qualquer tropeço parece imperdoável. Qualquer erro vira uma falha colossal no seu currículo interno. Quando é o que sempre tem resposta, ficar sem palavras vira crise interna, um questionamento sobre sua própria identidade. Você teme menos o fracasso público e mais não corresponder ao que poderia ter sido, ao potencial que vislumbra em si mesmo, mas que a vida real nem sempre permite realizar. E aí vem a paralisia de quem vê caminhos demais. Cada escolha tem ramificações infinitas. Cada porta aberta revela outras 10 novas portas. Cada decisão simples, como escolher um emprego ou um relacionamento, se transforma em um labirinto de possibilidades, riscos e recompensas calculadas. Não é falta de vontade ou preguiça, é excesso de visão, excesso de foresight que te deixa congelado no lugar, ponderando eternamente enquanto o mundo avança. Imagine planejar uma viagem. Para a maioria, é escolher um destino e comprar a passagem. Para você, é mapear rotas alternativas, prever imprevistos climáticos, analisar custos emocionais de deixar rotinas para trás e, no final das contas, talvez nem sair do lugar por medo de não escolher o melhor caminho. E tem o coração, o lado emocional que a sociedade muitas vezes ignora ao falar de inteligência. Porque, ao contrário do que dizem os estereótipos de gênios frios e calculistas, pessoas muito inteligentes não são frias. Muitas vezes sentem demais, com uma intensidade que assusta. Só que o sentimento chega embrulhado em perguntas incessantes. Por que estou sentindo isso agora? Qual a lógica por trás dessa emoção? Será que é racional ou só uma reação instintiva? A emoção vira caso de estudo antes de virar lágrima ou abraço. Antes de ser expressa de forma crua e humana. Você entende a dor do outro com clareza cirúrgica, mapeando origens psicológicas e sugerindo soluções lógicas, mas quando é a sua vez de ser vulnerável, trava, hesita, analisa em vez de agir. Pedir colo parece trair a própria competência, como se admitir fraqueza invalidasse todo o arsenal intelectual que você construiu ao longo da vida. Em relacionamentos, isso se manifesta como overthinking constante. Reviver conversas palavra por palavra, dissecar gestos em busca de significados ocultos, prever rupturas antes mesmo de o laço se fortalecer. Não é paranoia, é o cérebro fazendo o que sabe fazer melhor, prever padrões e proteger de riscos. Mas o resultado é uma distância autoimposta, uma barreira que você ergue para não se machucar, mesmo que isso signifique ficar sozinho com seus pensamentos. Ainda assim, no meio de tudo isso, o isolamento sutil, a exaustão mental, as expectativas sufocantes, existe uma beleza que só quem vive essa experiência conhece de verdade, uma profundidade que transforma a existência em algo mais rico e multifacetado. Você vê poesia onde os outros veem rotina banal, a forma como a luz do sol filtra pelas folhas de uma árvore durante uma caminhada no parque, revelando padrões de sombra que lembram fractais matemáticos. Nota a luz que entra pela janela de um café lotado, de um jeito que ninguém mais nota, capturando reflexos que contam histórias silenciosas sobre as pessoas ao redor. Sente uma música inteira,
dentro de uma frase solta no meio de uma conversa banal, conectando-a a memórias distantes ou ideias filosóficas. Carrega um oceano de empatia que às vezes nem cabe no peito, permitindo que você se conecte com dores alheias de forma profunda, oferecendo conselhos que vão além do superficial e tocam a essência das pessoas. Transforma observações cotidianas em insights que mudam vida, inclusive a sua própria, quando finalmente se permite descansar e apreciar o fluxo da vida sem analisar cada gota. Mas para chegar a essa apreciação, é preciso navegar por águas turbulentas. Pense em como a inteligência afeta o sono. Noites em que o corpo pede descanso, mas a mente insiste em resolver enigmas não resolvidos do dia, revisitando discussões, planejando o amanhã, questionando o sentido de tudo. Ou como influencia amizades. Você anseia por conversas que mergulhem em ideias complexas, em debates sobre o universo, a sociedade, o ser humano. Mas muitas vezes se depara com papos superficiais sobre o tempo ou fofocas. E aí surge a escolha: se adaptar e ficar no raso, ou se isolar para preservar a sanidade. No trabalho, ser o gênio da equipe significa ser consultado para tudo, mas raramente ser visto além do utilitário, como se sua humanidade fosse secundária ao seu cérebro. E na família, onde as expectativas começam cedo, pais orgulhosos de notas perfeitas, mas alheios ao custo emocional de sempre ser o exemplo, o que nunca pode falhar. O grande segredo que ninguém conta abertamente, talvez por medo de soar negativo em um mundo que idolatrar o sucesso intelectual, é que essa mente que parece te isolar é, na verdade, um farol brilhante no meio da neblina. Ela ilumina cantos escuros que os outros nem sabem que existem, revelando verdades ocultas sobre si mesmo e o mundo. E faróis atraem faróis. Outros como você, mentes que não precisam de explicações simplificadas, que acompanham suas curvas mentais sem medo ou julgamento, que ouvem não só as palavras ditas, mas o que fica entre elas, os subtextos e as nuances. Um dia você cruza com alguém assim, em um evento aleatório, em um grupo online de discussões profundas, ou em uma conversa casual que evolui para horas de troca intelectual e emocional. E aí entende, com um alívio que inunda o peito, a inteligência nunca foi para te separar das pessoas certas. Ela foi para te levar até elas, filtrando o superficial e guiando para conexões autênticas e duradouras. Para ilustrar, imagine a jornada de um engenheiro de software de 32 anos, sempre elogiado por inovar em projetos complexos, mas que se sente sozinho em meio a colegas que preferem falar de futebol a algoritmos quânticos. Ele descobre um fórum online de mentes afiadas, e lá encontra pares que não só entendem suas ideias, mas as expandem, criando laços que transcendem o virtual. Ou pense em uma professora de filosofia de 45 anos, que cresceu sendo a sábia da família, mas carregando o fardo de conselhos não solicitados. Ela se junta a um clube de leitura e descobre que sua profundidade não é um peso, mas um ímã para almas semelhantes. Essas histórias reais mostram que o isolamento é temporário, uma fase de calibragem até que o farol encontre outros sinais no horizonte. O custo é real e multifacetado. Noites em claro com pensamentos rodopiando como um furacão interno, sensação de estar sempre um passo fora do ritmo coletivo, como dançando uma valsa em uma festa de rock, a exaustão crônica de traduzir o mundo interno complexo para o externo simplificado o tempo todo. Mas a recompensa também é real e profunda. Viver com uma profundidade que torna cada experiência mais rica, com significado que transcende o banal, com curiosidade insaciável que impulsiona crescimento constante, e com a capacidade rara de enxergar beleza onde quase ninguém olha, na simetria de uma folha caída, na complexidade de uma conversa humana, no mistério do universo refletido em uma gota de orvalho. Sua mente não é um peso inescapável. É um presente difícil, barulhento, intenso, às vezes solitário, mas um presente inestimável que, quando abraçado, revela camadas de existência que os outros mal imaginam. E para abraçar isso, comece pequeno. Pratique pausas intencionais, como meditação para silenciar o overthinking. Busque comunidades específicas, como grupos de alto QI ou fóruns de pensadores. Permita-se errar sem autocrítica feroz, reconhecendo que inteligência não é perfeição. Com o tempo, o equilíbrio surge.
E o que era fardo vira força. Quando você aprende a carregá-lo com carinho em vez de culpa, ele para de ser fardo e vira trilha aberta. Trilha para uma vida mais cheia de nuances, mais sentida em cada fibra, mais autenticamente sua, onde a solidão dá lugar a conexões profundas e a análise dá espaço para simplesmente ser. Se esse texto fez algum sentido para você, se em algum momento você pensou, caramba, é exatamente assim que me sinto em meus dias mais reflexivos, então vem fazer parte dessa comunidade acolhedora. Inscreve no canal com carinho. Aqui é lugar seguro para mentes que pensam demais e corações que sentem demais, com conteúdos que exploram esses temas sem julgamentos, só com empatia e insights práticos. E nos comentários, me conta com detalhes. Qual foi o momento exato em que você percebeu que ser muito inteligente também custava alguma coisa inesperada na sua vida cotidiana? Ou qual frase daqui mais te pegou no fundo do peito? E por quê? Vamos trocar histórias pessoais. Vamos nos reconhecer uns nos outros, criando uma rede de apoio onde ninguém se sente sozinho nessa jornada mental. Estou esperando você ali embaixo, pronto para ler e responder com o coração aberto. Te vejo nos comentários.